Mas, cara, assim, dentro de algumas doutrinas, assim, os animais, eles não têm resgates pra fazer, né? Dentro das doutrinas espiritualistas, assim. Então, meio que eles, nas doutrinas mais espiritualistas, né? Ou eles já reencarnam em seguida, né? Em outro animal, ou enfim. Ou eles vão para o universo, né? Eles não têm, tipo, que ficar pagando nada. Que animal, Uhum. dentro das doutrinas espiritualistas, eles não são. Eles não têm karma para queimar, né? Esse tipo de coisa. E eu acredito que a ligação que a gente pode ter com o animal, ela ultrapassa as questões psicológicas, assim, né? É uma coisa, muitas vezes, até certo ponto, assim, um bagulho quase, sei lá, espiritual mesmo, assim, sabe? Aham. Porque, cara, é um bicho. É que eu não sei, eu tenho 4 gatos, um cachorro, uma chinchila, já tive cobra aqui em casa que eu cuidei, né? E gato, principalmente, é um bicho, cara, assim, além de eu sentir gatos como, tipo, protetores da casa, ainda é quase um alarme, assim, pra coisas estranhas, né? Cara, assim, por exemplo, sabe? Tipo, teve uns dias atrás, não, já tem uns bons meses, assim, que eu tava precisando, tipo, voltar pra terapia, graças a Deus já voltei, né? Mas eu tava bem mal, assim, psicologicamente, e eu tive uma crise de pânico, assim, em casa, no trabalho. Eu trabalho sozinho, né? Dentro do escritório aqui, a Bruna trabalha na empresa, eu trabalho home office já desde antes da pandemia. E, cara, eu tive uma crise de pânico, assim, de ansiedade, eu acho. E eu deitei na cama e fiquei parado esperando passar, assim. E, cara, meu gato mais velho literalmente pulou pra cima da cama, sentou, deitou do meu lado, com a cabeça no meu braço e ficou ronronando com a pata em cima de mim. Cara, eu não sei, tipo, eu não sou o tipo de gente que, trata o bicho que nem filho, ou que acho que o bicho tenha uma inteligência além do que a gente sabe que eles têm, cientificamente falando. Mas ao mesmo tempo eu também acho que tem essas questões espirituais, assim, sabe? Tipo, era como se o animal estivesse tentando me consolar, né? Me acompanhar, ficar do meu lado. Então, cara, esses laços são muito fortes, assim. Eu sempre digo assim, eu não seria quem eu sou se não tivesse passando pela minha vida alguns dos meus gatos aqui, assim, sabe? Para melhor enquanto ser humano, assim. Então eu acho bem plausível uma história dessa. Eu acho muito plausível que um resquício de memória, um resíduo espiritual, alguma coisa, possa ter mostrado pra pessoa que tá contando a história, né? Onde estava o bichinho para poder se despedir. E a gente sabe que alguns animais sentem que a hora tá chegando e sentem que é o momento de se despedir, né? E, sei lá, a gente tem histórias aí famosas também de o quanto os animais sofrem com a. O gato, ele sente luto, né? Quando ele perde um outro gato que conviva com ele. Cachorro, a gente conhece a história lá daquele Akita japonês, que eu não lembro o nome do cachorro, né? Que ficou lá onde o dono tinha sido enterrado por anos, né? Tem até um filme. Aham. Então, assim, eu não sei se isso é uma questão de inteligência do animal, e eu tendo a acreditar que é muito uma questão espiritual, assim. Uhum. Eu também tive uma situação parecida com a sua, assim, do gato vir confortar, né? Inclusive a gente tem um episódio sobre gatos, né? De tanto que aqui no Desocupado a gente gosta tanto de gato que a gente tem um episódio só sobre isso. É, inclusive lá a gente fala, né? Sobre todas essas ligações espirituais que o gato tem ao longo da história, né? Da domesticação dele, né? Uhum. E inclusive eu contei essa história lá também nesse episódio, né? Mas uma vez eu estava numa bad trip, né? E enfrentando ali, revivendo várias inseguranças do passado ali, e uma gata que nem era minha, né? Ela se aproximou de mim e ficou ali perto de mim, se esfregando, tipo, como se estivesse realmente querendo me confortar, né? Então é um animal bem especial, né? Eu tenho isso bastante pra mim. Cara, a gente gastou horrores assim com a nossa gata. Ela tinha um câncer no pulmão. E chegou o momento que nós estávamos estendendo a vida dela com tratamento, né, com quimioterapia, e ela tava acabada assim, sabe? Tava acabada. E a nossa veterinária da época era uma veterinária bem espiritualista assim, sabe? Então ela não concordava com a eutanásia e tal, sabe? E aí vem a minha, vou enfiar aqui no meio uma história rápida de cunho sobrenatural, assim. E a gente também tava muito relutante. Cara, assim, eu chorava todo santo dia. Toda vez que eu tinha que levar a gata
pro veterinário, pra mim, assim, era horrível, porque eu sabia que eu ia chegar lá e tinha que fazer a químio e ia ser bem difícil. E assim, gente, eu já perdi pai, eu já perdi meu pai de uma forma bem difícil, né? Eu falo abertamente sobre isso porque eu acho importante que as pessoas saibam, assim, que tem vida depois disso, mas tipo, meu pai suicidou, então foi muito difícil. Eu perdi meu avô, que era como um pai pra mim, eu perdi a minha irmã no acidente de carro horrível, que um cara bêbado atropelou ela. E eu achei que eu não sofreria, assim, pra perder um gato, sabe? Foi o primeiro que eu perdi, né? Porque eu comecei a gostar muito de gato tem uns 6, 7 anos, né? Antes eu era cara de cachorro, assim, gostava de cachorro. Enfim, mas, cara, era muito sofrido. E aí eu cheguei um dia, assim, eu conversei com meu antigo pai de santo, né? E falei, olha, cara, tipo, tá bem difícil, tá bem sofrido, eu acho que a gente tá só estendendo a vida dela. E ele falou assim, pede orientação, né, pras entidades, pra ver, porque daqui a pouco tu tá realmente fazendo o bicho ficar sofrendo, sabe? E efetivamente eu fiz isso, assim, sabe? Aquela coisa de buscar na religião todos os consolos, inclusive pra coisas que não parecem tão grandes, assim, né? Embora pra mim meus gatos aqui são tipo. Eu não sou pai de pet, mas são parte da minha família, né? Sim. E eu pedi orientação, sabe? E aí chegou um dia, depois disso, que eu senti que eu deveria. Olha a loucura. Que eu deveria conversar. Agora eu vou parecer bem doido, né? Conversar com a gata. Sabe? Tipo assim, olha. E a veterinária também disse isso pra mim, né? Conversa com ela pra gente não ter que fazer eutanásia e tal. E aí eu conversei com ela, falei, olha, tipo, o nome dela era Scully, né? Meus gatos eram Mulder e Scully, porque, né? Sou putinha de Arquivo X, sempre fui. E aí eu conversei com ela, cara, e eu falei assim, e ela tava sempre bem tensa, bem com dor e tal. E aí eu cheguei e falei pro gato, tipo, olha a loucura, né? Pô, se tu quiser ir embora, sabe, a gente não vai te segurar, se tu tá sofrendo, pode ir. Eu impus aquela vontade sei lá, mesmo que o gato não entenda o que eu tô falando, sabe, pelo menos sei lá, pela minha entonação, pela frequência, sei eu, sabe? Uhum. Qualquer coisa, assim, né? E ela descansou, e ela não dormia assim direito, fazia tempo, sabe? E ela descansou de tipo assim, ela dormiu, ela comeu, sabe? Ela deu uma reavivada assim depois de eu fazer isso, foi muito estranho. E daí a gente levou em outro veterinário, e o veterinário disse assim, olha, porque ela, tipo, ela reavivou bem, ela ficou um dia muito bem. E aí no dia seguinte, assim que ela descansou, que ela comeu, ela brincou, no dia seguinte ela piorou de vez, assim. Aí eu levei ela no outro veterinário, que era o que estava mais próximo de casa, porque o nosso outro veterinário é 50 quilômetros de casa, né? A gente mora também no meio da floresta aqui. E ele falou: olha, vocês estão fazendo esse bicho sofrer, sabe? Não tem mais o que fazer realmente. Ela já tá toda entupida, toda esquisita, ela já tá cheia de água no pulmão, ela tá sofrendo muito, assim. Uhum. Daí eu disse: ok, então vamos fazer eutanásia, a gente fez na hora. Porque o veterinário mesmo disse que era a melhor opção, sabe? E aí a gente fez e foi muito difícil. Foi no Natal, velho. Foi dia 25 de dezembro, assim. Foi Nossa. muito difícil. E na mesma semana, eu descobri que a minha mãe tava com câncer. E aí, felizmente, a minha mãe conseguiu tratar, tá tratando, tá tudo bem. Ela conseguiu sobreviver, fazer o tratamento e tal, ela já tá bem melhor. Mas, tipo assim, era todo esse estresse nessa semana de Natal, assim, de começo de ano. Foi muito difícil, cara. Mas eu não sei se eu falo isso pra me consolar, mas eu sinto que depois que eu conversei com a gata, ela conseguiu ter pelo menos um último dia de não sofrer, de alegria, de brincar com os outros gatos, de comer o que ela gostava. A gente comprou peixe na época, salmão e tal, pro gato. Pra, tipo assim, vamos dar uma qualidade de vida maior pra ela nos últimos dias, assim. E, cara, e daí concluindo, assim, na noite, né, na volta, quem sabe por eu estar muito. Eu não gosto de explicar tudo de forma espiritual, mas quem sabe por eu estar impactado com essa questão, na noite eu sonhei com ela. E eu sonhei que ela tava, tipo assim, bem, que ela tava brincando, que ela tava bem, assim, sabe? Tipo, então, sei lá, cara, foi bem difícil. E eu sinto que conversar com ela e explicar pra ela, nem que fosse nessa questão da frequência, da energia,
meio que fez ela, sabe, desistir mesmo, sabe? Sim. É muito louco, assim, velho. Pode ser que seja tudo viés de confirmação de uma pessoa esquizotérica que chorou muito por esse gato, sabe?